Tempo de Luz, de Francisco Cândido Xavier. Ditado por espíritos diversos. Tempo de Luz. Emmanuel. Geralmente, todos temos, na Terra ou no mais além, certas cotas de tempo específico. Tempo de lições. Tempo de mais atividade. Tempo de repouso. Tempo de meditação. Tempo de provas. O próprio Salomão, já dizia: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3. Acompanhando diversas das reuniões públicas da Fundação Marieta Gaio, no Rio de Janeiro, aí observo a presença de companheiros ligados aos múltiplos quadros da experiência terrestre. Crianças e adolescentes, jovens e adultos, irmãos tranquilos e outros insatisfeitos, pesquisadores de assuntos da alma e lidadores do bem necessitados de reconforto, irmãos na fé em Cristo ou descrentes, de todo, ante a vida espiritual, aí se congregam, buscando os ensinamentos do amor e da verdade. Sempre belo entrelaçamento desses companheiros do plano físico reunidos com as afeições do mundo maior que lhes volvem a convivência, entregando-lhes, mediunicamente, as mensagens respostas para as indagações e problemas de que se fazem portadores. Desses encontros de paz e fraternidade nasceu este livro, marcando a beneficência da nobre instituição em que se lhe formaram as páginas confortadoras e a dedicação dos mensageiros que as construíram. Por isso mesmo, leitor amigo, este volume que o plano espiritual te consagra, anotando-te o devotamento para com os tesouros da alma, recebeu o nome de Tempo de Luz. Que a luz desses momentos inesquecíveis de intercâmbio permaneça em nós todos os irmãos encarnados e desencarnados por instruções e bênçãos, convites e esperanças que nos solidifiquem a união em Jesus, nosso Divino Mestre e Senhor. São os nossos votos. Uberaba, 3 de outubro de 1978. Capítulo 1. Seguindo em frente. André Luiz. Seja qual seja o seu problema, conserve fé em Deus e fé em você mesmo, sem desistir de trabalhar. Ninguém progride sem dificuldade a vencer. A luta é condição para a vitória. Não abandone os seus encargos no bem. Não perca tempo, lembrando episódios tristes. Desculpe qualquer ofensa. Esqueça ressentimentos. Venham de onde vierem. Auxilie aos outros, como puder e tanto quanto puder, no clima da consciência tranquila. Não procure defeitos nos semelhantes. Se você está num momento considerado talvez como sendo o pior de sua vida, siga adiante, com o seu trabalho, na certeza de que se hoje o céu aparece toldado de nuvens, a luz voltará no firmamento e o dia de amanhã será melhor. Capítulo 2. Esquema. Meimei. Observa. Cada manhã é um novo dia. Renasceste. Saíste, mais uma vez, da nebulosa. Deus te renovou o pensamento no cérebro aceso. Retomaste a presença da luz. O tempo te pertence. Podes idear, criar, analisar. Despertaste junto dos outros. Tens o dom de servir. Aceita a bênção de entender e a felicidade de trabalhar. Reinicia a tarefa, estampando um sorriso em tuas páginas de bondade. Coloca otimismo e paz, esperança e alegria em tua lista de doações para hoje. Eide agora para o bem. Se mágoas de ontem ainda te pesam na alma, procura esquecê-las. Se ofendeste alguém, dispõe-te a sanar a falta cometida. Se alguém te feriu, perdoa sem condições. Olha os quadros em torno. A vida te busca. A oficina da oportunidade te abre as portas. Escolhe fazer o melhor que puderes. Sai de ti mesmo. E segue adiante para amar, auxiliar, construir e compreender, porque Deus espera por ti. Capítulo 3. Momentos de Luz. André Luiz.
Se você está feliz, ore sempre, rogando ao Senhor para que o equilíbrio esteja em seus passos. Se você sofre, ore para que não lhe falte compreensão e paciência. Se você está no caminho certo, ore para que não se desvie. Se você está de espírito marginalizado, sob o risco de queda em despenhadeiros ou perigosos declives, ore para que o seu raciocínio retome a senda justa. Se você está doente, ore a fim de que a saúde possível lhe seja restituída. Se você tem um corpo robusto, ore para que as suas forças não se percam. Se você está trabalhando, ore pedindo a Deus lhe conserve a existência no privilégio de servir. Se você permanece ausente da atividade, ore, solicitando aos mensageiros do Senhor lhe auxiliem a encontrar ou reencontrar a felicidade da ação para o bem. Se você já aprendeu a perdoar as ofensas, ore para que prossiga cultivando semelhante atitude. Se você reprova ou condena alguém, ore rogando a divina providência lhe ajude a entender o que faríamos nós se estivéssemos no lugar de quem caiu ou de quem errou, de modo a aprendermos discernimento e tolerância. Se você possui conhecimentos superiores, ore para que não lhe falte a disposição de trabalhar, a fim de transmiti-los a outrem, sem qualquer ideia de superioridade, reconhecendo que a luz de sua inteligência vem de Deus, que nula concede para que venhamos a fazer o melhor de nosso tempo e de nossa vida, entregando-nos, porém, à responsabilidade de nossos próprios atos. Se você ainda ignora as verdades da vida, ore para que o seu espírito consiga assimilar as lições que o mais alto lhe envia. Ore sempre. A oração é um momento de luz, nas obscuridades e provas do caminho de aperfeiçoamento em que ainda nos achamos, para o nosso encontro íntimo com o amparo de Deus. Capítulo 4. Na senda de luz. Maria Dolores. Ante o anseio de luz em que te expressas, indagas, muita vez, alma querida, como seguir ao Cristo, entre as pedras da vida, varando tentação, desânimo, pesar. Do que aprendi no mundo, posso apenas transmitir-te o que a vida me dizia, nas difíceis lições de cada dia: esquecer e servir, trabalhar, trabalhar. Espíritos da terra, herdando de nós mesmos, temos, quase nós todos, as raízes de débitos e tramas infelizes que assumimos outrora, sem pensar. Nos instantes de hoje, o tempo nos revisa e, clamando ao colher de nossa plantação, eis que o mundo nos pede ao coração: esquecer e servir, trabalhar, trabalhar. Não te lamentes, pois todos os seres, do abismo aos céus, da pedra ao homem, sem correções e lágrimas que os domem, nunca se arredariam de lugar. Não há valor sem preço no caminho, toda ascensão exige esforço e luta. Por isso a vida fala e a própria vida escuta: esquecer e servir, trabalhar, trabalhar. A planta aguarda a flor reclama o fruto, a noite espera o sol retomar o horizonte, o deserto suplica o bálsamo da fonte, a fonte quer o rio e o rio busca o mar. A gradação, porém, tudo acompanha e rege. No voragem do tempo, a justiça se esconde, ao tumulto da pressa, a lógica responde: esquecer e servir, trabalhar, trabalhar. Assim também, a alma fraterna e boa, aceita a prova justa, aguarda e pensa: deixe que, um dia, a dor te elucide e convença a olvidar-te no bem, a construir e amar. Então compreenderás, nas forças do universo, que o próprio Deus, na lei, que Ele mesmo estrutura, diz no imo do ser, em cada criatura: esquecer e servir, trabalhar, trabalhar. Capítulo 5. Rogativa do servo. André Luiz. Senhor, dá-nos a força, mas não nos deixes humilhar os mais fracos. Dá-nos a luz da inteligência, no entanto, ensina-nos a auxiliar aos irmãos que jazem nas sombras. Dá-nos a calma, contudo, não nos consistas viver na condição das águas paradas. Dá-nos a paciência, entretanto, não nos relegues à inércia.
Dá-nos a fé, mas não nos permitas o cultivo da intolerância. Dá-nos a coragem, no entanto, livra-nos da imprudência. Concede-nos, por fim, o conhecimento da harmonia e da perfeição que devemos buscar, não nos deixes, porém, na posição da Vênus de Milo, sempre maravilhosamente bela, diante do mundo, mas sem braços para servir a ninguém. Capítulo 6. Passo a passo. Emanuel. Não recees. Atende ao dever que abraçaste. Nem sempre acertarás, mas corrige-te e anda. Faze o bem que puderes, serve, constrói, semeia. Tropeçarás talvez em pedras que não vias. Talvez caias por vezes, mas ergue-te e prossegue. Tudo pode mudar, menos o amor de Deus. Capítulo 7. Bilhetes amigos. Bilhete 1. Ante a prova, luta e vença, buscando o próprio dever, guarda a paz da consciência, suceda o que suceder. Almério Faria. Bilhete 2. Destinos. Anota e pensa, treva e luz, conflito e paz, harmonia ou desavença é o próprio homem que os faz. Domingos de Albuquerque. Bilhete 3. És livre na petição de quanto sonhas ou visas, mas, no terreno da ação só Deus sabe o que precisas. Rodrigo Júnior. Bilhete 4. A melhor pessoa hoje é sempre aquela, a meu ver, que não espera o amanhã a fim de me compreender. Chiquito de Moraes. Bilhete 5. Serviço às obras do bem é dos mais belos do mundo, mas se feito em sacrifício surge sempre mais fecundo. Mario Linhares. Bilhete 6. Deus, em tudo, é amor perfeito, a fonte do eterno bem, mas a lei de causa e efeito não excetua ninguém. João Carneiro de Rezende. Bilhete 7. Deixei, na terra, formosa as coleções de roseirais, ao voltar, não mais vi rosas, achei os espinheirais. Heitor Beltrão. Bilhete 8. Afirmação convincente que a vida não contradiz, se queres viver contente, não procures ser feliz. Arípio Fortes. Bilhete 9. Dor é uma luz sempre nobre mesmo que arrase a alegria, por ela é que se descobre aquilo que não se via. Eugênio Rubião. Bilhete 10. Nas amarguras da vida aceita a prova como é, dificuldade é a medida que avalia nossa fé. Antônio Martins. Capítulo 8. Deus e nós. André Luiz. Somente Deus é a vida em si. Entretanto, você pode auxiliar alguém a encontrar o contentamento de viver. Somente Deus sabe toda a verdade. Mas você pode iluminar de compreensão a parte da verdade em seu conhecimento. Somente Deus consegue doar todo o amor. Você, porém, é capaz de cultivar o amor na alma dessa ou daquela criatura, com alguma parcela de bondade. Somente Deus é o Criador da verdadeira paz. No entanto, você dispõe de recursos para ceder um tanto em seus pontos de vista para que a harmonia seja feita. Somente Deus pode formar a alegria perfeita. Mas você pode ser o sorriso da esperança e da coragem, do entendimento e do perdão. Somente Deus realiza o impossível. Entretanto, diante do trabalho para a construção do bem aos outros, não se esqueça de que Deus lhe entregou o possível para você fazer. Capítulo 9. Cantiga da Paz. Maria Dolores. Porque o anjo da paz lhe aparecesse, interrogou-lhe o homem, triste e aflito: anjo bom, que fazer para guardar-te a luz da paz que trazes do infinito? Falou-lhe o mensageiro: foge, amigo, do azedume, da mágoa, da aspereza, a santa escola da serenidade brilha no coração da natureza. Medita nas lições da fonte calma, que ampara e serve, prosseguindo além. Se a pedra surge, aprende a contorná-la e continua em paz, fazendo o bem. Demora-te na praia e vê nas águas a imensidão do mar que apenas sondas, banhas-te renovando força e vida sem alterar-lhe o ritmo das ondas. Estuda a árvore enorme e frondejante, trabalhando sem perda de minutos, sofre,
produz e entrega-se a quem passa, sem tomar posse de seus próprios frutos. Fita o céu estrelado, olha a campina, deixa que a brisa te acalente o rosto, pensa no chão que te garante o passo, o ar que consomes não te cobra imposto. Não firas a ninguém, não guardes culpas, um dia, deixarás o mundo aí. Resguarda-te no bem, trabalha e serve, e, quanto ao resto, Deus fará por ti. Capítulo 10. Monte acima. Emanuel. Dá-me forças, Jesus, para seguir-te a senda. Ajuda-me a tomar as cruzes que mereço. A cruz do amor que ama sem aguardar amor. O lenho dos defeitos que ainda me deformam. O peso do insucesso e do orgulho abatido. Mas guarda-me na fé, quero encontrar-me em ti, tempo de luz. De Francisco Cândido Xavier. Ditado por espíritos diversos. Capítulo 11. Escolhas. Trovadores diversos. Trova 1. Em Jesus, um compromisso é voto que ninguém tolhe, mas para ação e serviço a pessoa é que se escolhe. Marcelo Gama. Trova 2. Entre os chamados da vida, há sempre alguém, a rigor, para induzir-nos ao alto em sacrifícios de amor. Targília Barreto. Trova 3. Perdão não apaga culpa se o remorso nos crucia, mas é remédio de Deus que abençoa e anestesia. Lobo da Costa. Trova 4. Amor e compreensão para devotos e ateus são cursos de obrigação na didática de Deus. Noel de Carvalho. Trova 5. Jesus com bondade santa perdoará se eu disser que chamar não adianta quando a pessoa não quer. Jacques Aboab. Trova 6. Muitos chegam a Jesus, fazendo votos violentos, mas se chamados à cruz estão nos outros 500. Silvio Fontoura. Trova 7. Deus nos chama por mil modos, muita gente se desgarra, mas, pela reencarnação, o Espírito vem na marra. Lulu Parola. Trova 8. Mostra o perdão sem reserva, perdão é socorro e amparo, a aversão que se conserva a reencarnação cobra caro. Sebastião Lasmial. Trova 9. Ódio é fogueira na gente quando fica e nos arrasa, sob a forma de parente por dentro da própria casa. Deraldo Neville. Trova 10. Dura prova do passado que trazemos de outras vidas, inimigo reencarnado entre as pessoas queridas. Lucano Reis. Trova 11. Uma das provas graúdas que a vida humana nos traz, a permanência de Judas na prole de Barrabás. Lamartine Babo. Trova 12. Pedir auxílio nas preces o obsedado rosendo, solicitado a servir, o pobre caiu correndo. Cornélio Pires. Trova 13. Dizem que após o Calvário, à noite, nas horas mudas, embora chorasse o filho, Maria orava por Judas. Celeste Jaguaribe. Trova 14. Eis um pequeno retalho da luz que o céu apregoa, Jesus nos chama ao trabalho, trabalho esconde a pessoa. Mariana Luz. Trova 15. Jesus sem dificuldade, vence espinho, treva e lama, quando consegue expressar-se no coração de quem ama. Alta de Souza. Capítulo 12. Segue adiante. Alta de Souza. Faze da própria dor o facho da esperança espalhando por luz o verbo em que te exprimes, revelando em Jesus as estradas sublimes para o reino da paz, onde a paz nos descansa. Por mais luta ou mais dor, jamais te desanimes, chora, mas serve, crê, suporta e avança nos caminhos da fé, mantendo a segurança das ideias do bem a que te arrimes. Não olhes para trás, mesmo de lenho aos ombros, vara pedras, brejais, trevas e escombros, prossegue à frente, eleva, ampara e lida. E, um dia, muito além da sombra e da saudade, encontrarás, de novo, o lar da eternidade, e a vitória do amor na grande vida. Capítulo 13. Oração em serviço. Emanuel.
Deus da eterna bondade, ensina-me a viver. A doar do que eu tenha, sem contar o que faça. A trabalhar servindo, sem exigir repouso. A compreender os outros sem ferir a ninguém. A nunca desertar dos deveres que assumo. E a entender que nos dás o que julgas melhor. Capítulo 14. Sugestões da vida. Maria Dolores. Muita gente pensa e diz que todo coração a envolver-se no bem parece caminhar na tempestade, a lutar e sofrer como ninguém. Entretanto, a alma boa, prossegue edificando sem crer nisso, ninguém progride nem se aperfeiçoa sem calos e sem choques em serviço. Tudo o que serve, tudo o que auxilia, é ação em disciplina firme e atenta, anota os benefícios mais singelos com que a vida na terra te sustenta. Fita uma vela acesa, em pleno escuro, nobre lição de apoio a que o mundo nos leva, recorda um vagalume afastando um gigante, um guarda consumir-se eliminando a treva. Solo ferido é o berço da semente, semente sufocada é a fonte da fartura, o trigo não fornece pão à mesa, sem sofrer na engrenagem que o tritura. O piso que mantém a casa erguida oculta-se no chão em gratuito recesso, a movimentação das máquinas no mundo é força que se queima em louvor do progresso. As férreas vigas do edifício enorme em que dispões de lar, segurança e defesa, vestem-se no cimento que se faz das pedras que se arranca à natureza. Assim também, alma querida e bela, aprendendo a servir no campo do Senhor, é preciso esquecer-nos no trabalho, buscando na humildade a presença do amor. Capítulo 15. Anotações da verdade. Trovadores diversos. Trova 1. Muitas provas na existência que varamos de alma aflita são de nossa resistência ao que Deus nos solicita. Múcio Teixeira, Trova 2. Filhos pródigos. Deixei o lar celeste em demando. Agora, tenho saudades, mas voltarei não sei quando. Lulu Parola, Trova 3. Caridade é a força eleita que ajuda e jamais se cansa, mas só vale quando é feita sem desmanchar a esperança. Beraldo Neville, Trova 4. A guerra que mais te arrasa é a luta com que te opões às leis em que Deus te ampara no campo das provações. Sebastião Lasnial, Trova 5. Largar-se das boas obras é sempre coisa vulgar, sair nunca foi problema, difícil é regressar. Marcelo Gama, Trova 6. Coração que não conhece aflições e cicatrizes não sabe como enxugar o pranto dos infelizes. José Albano, Trova 7. Angústia, luta, cansaço, dor, solidão ou tropeço. Nunca penses em fracasso, pensa logo em recomeço. Lobo da Costa, Trova 8. Maus filhos em desenganos, andando fora da lei. Quantos somos, nos dois planos, sinceramente, não sei. Jacques Boab, Trova 9. Na vida, nada se faz que mostre justo valor, sem a presença da paz entre palavras de amor. Meimei, Trova 10. Nota de grande expressão nas leis da sabedoria, sem a dor dando lição pouca gente aprenderia. Targelia Barreto, Trova 11. Na luta pelo dever é justo considerar, derrota não é perder, fracasso é desanimar. Vivita Cartier, Trova 12. Na ofensa, por mais te doa, anota mesmo na terra, o coração que perdoa é aquele que menos erra. Milton da Cruz. Trova 13. Larguei a estrada correta, buscando o caminho torto, agora, não acho o certo, nem mesmo depois de morto. Batista Cepelos, Trova 14. Se trazes chagas no peito, se sofres provas e embates, aguenta, de qualquer jeito, aguenta, mas não te mates. Arnold Souza. Trova 15. Deus nos mostra o bom caminho, por mil modos, nulo aponta, aceitar ou rejeitar é assunto de nossa conta. Noel de Carvalho, Trova 16.
Filho pródigo de Deus é aquele que aceita a fé, mas quando chega ao serviço pede porta e dá no pé. Lamartine Babo Trova 17. Quando Jesus dá valor a uma dracma perdida revela o infinito amor com que nos defende a vida. Casimiro Cunha. Capítulo 16. Nas aulas do bem. Maria Dolores. Não creias por bagatela que se despreze a capricho, algo que largues ao lixo, o pouco que possas dar. Qualquer apoio miúdo, por mais singelo que seja, é sempre luz benfazeja no instante de auxiliar. Medita no companheiro que a prova martela e espanta, que se deita e se levanta, entre as grades da aflição, talvez não saibas ainda quanto lhe vale ao desgaste a roupa que abandonaste ou qualquer sobra de pão. Vem conosco à grande escola do esforço beneficente, encontrarás o doente com vasta luta a vencer. Ou a criança rejeitada que não fala e apenas chora, lírio humano, luz de aurora, novo dia amanhecer. Numa frase de esperança, num pão, na paz de uma prece, eleva, ajuda, esclarece e ampara seja a quem for, quem estende mãos fraternas de quanto vejo e já vi, está construindo em si o reino do eterno amor. Capítulo 17. Lembranças fraternas. Trovadores diversos. Trova 1. Quer Deus que a pessoa valha não por aquilo que tem, mas pelas bênçãos que espalha na sementeira do bem. Marcelo Gama. Trova 2. Afirmação que convence nenhum sábio refuta, quem foge à luta não vence, quem vence não deixa a luta. Álvaro Viana. Trova 3. Se procuras trabalhar nas oficinas do bem, não desistas de lutar, nem desanimes ninguém. Juca Muniz. Trova 4. Sábio sem fé que se expande em verbo nobre e infecundo parece um menino grande lançando sombras no mundo. Noel de Carvalho. Trova 5. Dize a Deus o que desejas de bom, de belo e maior, sabendo, porém, que Deus faz somente o que é melhor. Casimiro Cunha. Trova 6. Muita gente prega o Cristo e diz que o ateu é um zero, mas na hora do serviço é pé para que te quero. Lamartine Babo. Trova 7. Desde a mais remota idade, por entre crentes e ateus, a palavra caridade é o outro nome de Deus. Arlindo Pereira. Trova 8. Conheci muitos amigos exaltando o bem e a fé, mas se o trabalho surgisse corriam dando no pé. Jacques Aboab. Trova 9. Ao coração que consola os irmãos de alma ferida Deus envia, de hora em hora, o socorro sem medida. Meimei. Trova 10. Amor em paz e harmonia não há tufão que o arrase, se guarda, dia por dia, o sacrifício por base. Oscar Batista. Trova 11. Aquele que larga a estrada que o bem já lhe havia aberto é uma bússola estragada que não mostra o rumo certo. Raul Pederneiras. Trova 12. Quando a prova nos extremos nada nos deixa de pé, tudo passa, se mantemos a força da própria fé. José Albano. Trova 13. Deus faz clima para tudo, a alegria vem do amor, talento nasce do estudo, caráter se faz na dor. Silveira Carvalho. Trova 14. Quem sempre serve e perdoa não vive, nem hei em vão, porque traz dentro do peito o Cristo no coração. Mariana Luz. Capítulo 18. Diante do porvir. Cruz e Souza. Companheiros da terra, arrebentando amarras, desde os ciclos larvais no seio das moneras, as duras provações em que sonhas esperas. Homem, prossegue além do solo em que te agarras. Liberta-te, por fim, das paredes bizarras, dos presídios mentais em que te dilaceras, e, atônito, atravessa as sombras de outras eras, dissolvendo os grilhões das lutas em que esbarras.
A matéria a vencer força que te constringe recorda a indagação e a face de outra esfinge propondo-te a razão enigmas profundos. Ama e deixa os museus as máquinas da guerra, e alçado às vastidões sem vínculos na terra, acharás o esplendor e a vida de outros mundos. Capítulo 19. Meditações do Evangelho. Trovadores diversos. Trova 1. Quando falas de Jesus, frase que acabas de expor parece um ramo de luz coberto de fruto e flor. Meimei, trova 2. O coração que não ama recorda um vulcão profundo projetando fogo e lama nas esperanças do mundo. Noel de Carvalho, trova 3. Mesmo que sofras amando, afeiçoar-se é dever, ninguém vive sem os outros, a fim de sobreviver. Fidelis Alves, trova 4. Do que largamos na estrada, entre as prendas as mais belas a hora desperdiçada é a maior de todas elas. Marcelo Gama, trova 5. Humildade verdadeira, em lição das mais formosas, vi na raiz da roseira, mantendo o brilho das rosas. Mariana Luz, trova 6. Muitos Paulos têm visto de verbo luzindo em brasa, que já se viram com Cristo e nunca saem de casa. Cornélio Pires, trova 7. Não entendo como sejam alguns dos grandes cristãos, não sofrem qualquer problema, nem sabem abrir as mãos. Jacques Aboab. Trova 8. Nas obras de amor e paz, nem na mais simples sequer, nada se fez, nem se faz sem o favor da mulher. Lobo da Costa, trova 9. Conheço muitas Popéias, Arimateias, Zaqueus que estão nas grandes ideias mas nada querem com Deus. Quintino Cunha, trova 10. Ampara, socorre, entende, tudo está bem se perdoas, nosso progresso depende do auxílio de outras pessoas. Silveira Carvalho, trova 11. Em qualquer tempo e lugar devemos reconhecer, quem vence sem perdoar não merecia vencer. Carlos Gondim, trova 12. Defeito nas almas grandes na multidão que as procura é um aguilhão de trabalho que lhe evita a loucura. Múcio Teixeira, trova 13. Enquanto caem na altura engenhos despedaçados, muita gente, de joelhos, alcança os céus estrelados. Alta de Souza, trova 14. Perante a amargura alheia, aprende, observa e cala, não toques ferida alheia quando não possas curá-la. Lucano Reis, trova 15. Eis a paz, como a defino, sem ofensa a vossa festa, mais vale um galeto em casa do que 2 galos na testa. Lulu Parola, trova 16. Muito embora as discussões, ataques, gritos, romances, mostra o Cristo onde te pões, continua. Não descanses. Vivita Cartier, trova 17. A Jesus. Busco segui-lo em seu caminho sagrado, mas há muito crocodilo, que me inferniza de lado. Lamartine Babo, trova 18. Ama, trabalha, confia, semeia bondade e paz, anota o valor do dia, segue o Cristo e vencerás. Lopes Sá. Capítulo 20. Progresso e amor. Trovadores diversos. Trova 1. Definitivo progresso, segundo a ordem divina, reclama em toda a estrutura a base da disciplina. Silveira Carvalho, trova 2. Conceito sábio e profundo que li no livro da paz, só não erra neste mundo aquele que nada faz. Mario Linhares, trova 3. Progresso é luz, a meu ver, mas não há computador que consiga resolver qualquer problema de amor. Lulu Parola, trova 4. Toda conquista na Terra no campo da evolução pede altura à inteligência igual à do coração. Mariana Luz, trova 5. Dos ensinos do Evangelho se fizermos alguns tantos, pelo menos 10% em breve, seremos santos. Lamartine Babo, trova 6. O progresso é irreversível, tudo o alcança, tudo o invade. Mas sem amor no caminho, não temos felicidade.
Deraldo Neville. Trova 7. Quem mais sabe, mais descobre mais amplos meios do bem, ciência para ser nobre e não desamparar ninguém. Lobo da Costa. Trova 8. Nas trilhas da humanidade, qualquer abismo a transpor pede a ponte da humildade e a luz divina do amor. Alta de Souza. Trova 9. Conforme diz a Escritura, pense nisto quem puder, o homem que serve a Deus será de uma só mulher. Cornélio Pires. Trova 10. O homem que busca a Deus rogando sinais de escol, parece que acende a vela, a fim de encontrar o sol. Jesus Gonçalves. Trova 11. A vida nos faz saber, desde as eras mais remotas, que a ciência de vencer aprender-se nas derrotas. Noel de Carvalho. Trova 12. Caminho superior de quem consegue brilhar, saber sofrer por amor sem nunca desanimar. Lucano Reis. Trova 13. Sofrimento quando aceito sem mágoa, sem rebeldia, pode ser interpretado por avesso da alegria. Américo Falcão. Trova 14. Há cristão de compromisso, de alto renome e destaque, mas na hora do serviço há muito cristão de araque. Jacques Aboab. Trova 15. Bendito o verbo que ensina o caminho redentor, unindo a ciência e a fé no mesmo laço de amor. Oscar Batista. Trova 16. Se cultivas a verdade para o fulgor do porvir, não te afastes da humildade, nem te esqueças de servir. Múcio Teixeira. Trova 17. Não te incomode se o mundo não te dá vez e nem voz, muito acima das palavras as ações falam por nós. Pedro Silva. Trova 18. A lição do Cristo ensina, muita gente aceita e chora, mas se roga disciplina, a maioria cai fora. Sebastião Lasnial. Trova 19. Se te jogas sem cuidado em qualquer poço do mundo, Deus não se sente obrigado a ir buscar-te no fundo. José de Castro. Trova 20. Do Apocalipse em brilho aos informes de Mateus, o Evangelho nos demonstra que o progresso vem de Deus. José Albano. Tempo de Luz. De Francisco Cândido Xavier. Ditado por espíritos diversos. Capítulo 21. Médiuns na Caatinga. Leandro G. de Barros. Paulo de Tárcio na história foi um médium com Jesus, lutou, sofreu e venceu, espalhando amor e luz. Temos sempre muitos médiuns, honrando o apoio do além, fiéis às bênçãos de Deus nos compromissos do bem. Mas hoje conheço uns tantos que começam de estourada, quando o trabalho aparece vão mudando de jogada. Alguns alegam queixosos que necessitam viver, que a dor é grande no mundo e nada podem fazer. Muitos são iniciados em lindas obras humanas, mas dizem-se fatigados em 3 ou 4 semanas, outros muitos se declaram chamados à luz do amor, entretanto, não trabalham com medo de obsessor. Há quem deseje ser médium, pedindo grande trabalho, depois foge parecendo a flor que caiu do galho. Muitos mostram na doença entendimento profundo, quando Deus lhes dá saúde são pernas largas no mundo. Alguns chegam prometendo auxílio a quem luta e chora, vendo o serviço aumentando, afastam-se dando fora, vários suplicam encargos mostrando fé na alma afoita, o trabalho vai surgindo e é muita gente na moita. Há quem foge no começo, planta que nasce e não vinga, depois, no instante das provas, buscam mandraka e mandinga, tantos médiuns aparecem, com tanta luz de esperança, vai-se ver, a maioria quer apenas maré mansa. O mundo clama por médiuns, embora surjam as pencas, mas buscam sombra e água fresca no refúgio das avencas. Encontro médiuns amigos que dizem não ter mais fé, geralmente, estão na rede com mantas de lã no pé. São médiuns de todos jeitos médiuns que tenho visto, mas médium só não dá zebra quando segue Jesus Cristo. Cantador, filho do norte, venho ao Rio de Janeiro, quem canta na Guanabara cantou no Brasil inteiro. Capítulo 22.
Vida espiritual. Trovadores diversos. Trova 1. Na subida com Jesus, o processo é diferente, quanto mais peso na cruz, mais equilíbrio na gente. Belmiro Braga, Trova 2. Médium que queira vencer, agindo constantemente, sobre a terra há de nascer meio são, meio doente. Quintino Cunha, Trova 3. Peão é no burro bravo, fofoca é na vida alheia, a ferradura é no cravo, mediunidade é na praia. Leonardo Mota, Trova 4. Aceita conselho e emenda, se és médium não caias fora, cavalo bom na fazenda é o que cerca o boi na hora. Lamartine Babo, Trova 5. Amor puro, amor perfeito, na treva mais desolada, carrega dentro do peito o coração da alvorada. José Albano, Trova 6. Quem sofra e não se degrade, quem serve sem desatino, derrota a fatalidade e altera o próprio destino. Lourenço Prado, Trova 7. Não te importe o mundo ver os teus problemas e males, como cumpres teu dever é o que mostra quanto vales. Noel de Carvalho, Trova 8. Mediunidade, ao que vejo, é uma estrela clara e bela que foge rapidamente daqueles que abusam dela. Jacques Boab, Trova 9. Examinando direito. Vejo esta nota comigo, ninguém conhece um defeito que não carregue consigo. Américo Falcão, Trova 10. Trazia nobre missão a médium Lina Olegária, mas vendo o trabalho grande lá se foi a missionária. Cornélio Pires, Trova 11. Guardo este ensino profundo de que faço tábua rasa, quem quer reformar o mundo comece dentro de casa. Lopes Sá, Trova 12. Trabalha, serve, auxilia, ao menos de quando em quando, quem nada faz para os outros, na terra, fica sobrando. Sebastião Lasnial, Trova 13. Não adianta antever a exaltação do porvir, sem cumprirmos o dever de trabalhar e servir. Marcelo Gama, Trova 14. Muita gente nasce médium, mas é quase sempre assim, quando o cara quer trabalho a máquina está no fim. Jair Presente. Trova 15. Onde a maldade consinta 20 modos de atacar, Deus nos concede mais 30 de esquecer e desculpar. Meimei, Trova 16. Espalha o amor nobre puro nos pântanos que conheço, o brilhante no monturo não sofre baixa de preço. Vivita Cartier, Trova 17. Em toda mediunidade, não existe obsessor que resista à caridade na grande escola do amor. Antônio Martins, Trova 18. Não há compreensão que torça, nem ameaças em bando, que possa barrar a força de uma pessoa rezando. Alta de Souza. Capítulo 23. Sempre o bem. Maria Dolores. Bendito sejas, coração amigo, buscando construir e elevar para o bem sem destacar a treva nem ferir a ninguém. Deus te guarde na lei do auxílio que nos rege sempre que te dediques a expressar-te, a excelsa providência determina que a benção do socorro esteja em toda parte. Quem de nós, aprendizes do progresso, estará esquecendo orgulho, possessão, vaidade, força bruta? Sem o amparo de alguém que nos tolere e nos minore a luta? Não vale maldizer a sombra em torno, basta a fim de arredá-la humilde vela acesa, unir e melhorar, ajudar e servir são determinações da natureza. Um pântano qualquer pode fazer-se, um dia, campina surpreendente, em fruto e flor, mas não prescindirá de mãos amigas que lhe estendam recurso, auxílio e amor. Fita a cachoeira em ápices de força. Sem alguém que lhe oferte o controle da usina, é grandeza de ação deficitária, alto poder entregue à indisciplina. Certo bloco de mármore do monte rolou a flagelar canteiros de verdura, mas um artista a educá-lo, dia a dia, dele fez obra-prima de escultura. Pensemos quanto a isso, alma querida, estendendo a esperança, ante a força do bem,
Quem procura no amor a elevação da vida, não se detém no mal, nem censura a ninguém. Capítulo 24. Palavras de fé. Trovadores diversos. Trova 1. Eis uma nota de lei, que sinto, ao pensar no bem sem os outros, nada sei, sozinho, não sou ninguém. Eugênio Rubião, Trova 1. Depois de muita canseira, buscando paz sem senti-la, vejo que a paz verdadeira é a consciência tranquila. Ricardo Júnior, Trova 2. Quem esbanja a liberdade sem proveito e sem razão está construindo a grade da sua própria prisão. Souza Lobo, Trova 3. Em matéria de ajudar, não faças indagação, o sol nunca perguntou se deve brilhar ou não. Ismael Martins, Trova 4. Onde a verdade se expande pelo método divino, a ciência de ser grande é se fazer pequenino. Alta de Souza, Trova 5. Provas, lágrimas, problemas, aflições em frenesi? Não te assombres e nem temas, o céu cuidará de ti. Meimei. Capítulo 25. Lei Divina. Maria Dolores. Alma querida, às vezes, no caminho, indagas a chorar, de coração sozinho, como atingir, por fim, o lar celeste, pelas ásperas sendas do dever. Também eu isso mesmo interroguei a vida em caminhada longa e indefinida, e hoje posso afirmar-te, de alma fortalecida, que a vida me informou, em toda parte, se quiseres vencer eleva-te, louvando as pedras da subida, procurando servir, ajudar e esquecer. Por isso, perguntei ao coração da rosa como aguentar, tão linda e cetinosa, os espinhos cruéis em que a vira nascer, e a rosa me explicou que Deus a estruturara num misto de perfume, brilho e cores para mostrar que as dores, quando bem suportadas, são lâminas e pontas aguçadas, lembrando espinhos produzindo flores, e, portanto, devia desabrochar e agradecer, deixar-se decepar, entregar-se e esquecer. Fui ao campo e indaguei de uma enorme pedreira como tolera sem que grite a saltos de martelo e dinamite sem jamais se ofender. Ela disse que a fim de oferecer aos homens moradia segura, forte e alegre, é indispensável que se desintegre, e, por esta razão, lhe compete saber aceitar o progresso, ajudar e esquecer. Fui consultar os rios, fui às fontes e perguntei por que motivo, sendo as águas sustento do homem vivo, tão somente no chão poderiam correr. E todos responderam com bondade que a missão do auxílio ao mundo todo, precisam abraçar o anonimato e o lodo, aceitando viver, em baixo nível para estender na terra o conforto possível, cabendo-lhes, assim, compreender, perdoar e servir, ajudar e esquecer. Desse modo, igualmente, a alma fraterna e boa, por mais que o mal nos fira e a provação nos doa, qual se um punhal de fel nos arrasasse o ser, não te percas do amor, na aflição que te invade. A lei divina da felicidade será sempre servir, amparar e esquecer. Capítulo 26. Petição do servidor. André Luiz. Senhor Jesus, quando me chames a doar algo do que tenha ou do que eu seja, se não puder oferecer o muito que devo, auxilia-me a entregar o pouco do que disponha. Se eu não tiver essa ou aquela migalha de recursos materiais em favor dos companheiros em penúria, concede-me forças para dedicar-lhes algum momento de trabalho, sem qualquer ideia de recompensa. Entretanto, Senhor, se o tempo vier a faltar-me para isso, ajuda-me a falar, no apoio aos irmãos que sofrem, a boa palavra que indique a senda do bem. Se isso, ainda, não me for possível, guarda-me o silêncio na prece endereçada ao teu infinito amor, a rogar-te intercessão e socorro, porque, através da prece, enviar-nos-ás alguém que me substitua e que fará pelos outros muito mais e melhor. Capítulo 27. Deus te sustentará. Emanuel. Se alguém te engana e perdoas a esse alguém, sem pedir contas,
Deus te fortalecerá na jornada para frente. Se alguém cria meios de fazer-te chorar e procurar sorrir, em auxílio aos outros que necessitam de ti, Deus te revestirá de forças novas, a fim de que a paz esteja contigo. Se alguém se te atravessa no caminho, apropriando-se de vantagens que talvez viessem a pertencer-te e saber olvidar aborrecimentos e prejuízos em favor do contentamento alheio, Deus te guiará para conquistas mais valiosas. Se alguém te censura, injustamente, e consegues esquecer azedumes e agravos, Deus te garantirá com energias novas para que prossigas em serviço, dissipando a sombra em que te buscam envolver. Se alguém duvida de tua sinceridade e continua servindo por amor a todos aqueles que confiam em ti, Deus te fará justiça no momento oportuno. Se alguém te subtrai a estima e a presença daqueles que mais amas e aceitas a prova, compreendendo que os entes queridos podem ser felizes sem o teu devotamento, Deus te anestesiará o coração, a fim de que continues caminhando no rumo de alegrias maiores e mais belas do que quantas já conheceste. À frente de quaisquer forças negativas, pensa no bem, desculpa e esquece, empenhando-te a construir e reconstruir em favor do melhor. Ama compreendendo, para que possas realmente servir em qualquer circunstância. Recorda que Deus não nos abandona a cada novo dia. Entrega-te a Deus e Deus te sustentará. Fim do livro Tempo de Luz, de Francisco Cândido Xavier. Ditado por espíritos diversos.